Vamos resolver esse exercício usando o teorema da superposição, né? O teorema da superposição, ele consiste em nós calcularmos a influência de cada fonte independente no parâmetro que a gente está analisando, né? Nesse caso aqui, a gente quer encontrar a tensão V0, então a gente vai calcular separadamente a parcela de V0 que é influenciada pela fonte de 3 amperes, né? E na sequência, a parcela de V0 que é influenciada pela fonte de 12 volts. Então, começando pela fonte de 3 amperes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai considerá-la, né? Vou redesenhar ela aqui, mas eu vou zerar todas as demais fontes. Nesse caso, a gente só tem essa fonte de 12 volts. Então, a gente zera uma fonte de tensão curto-circuitando seus terminais. Porque se a gente quer zerar a tensão, eu garanto que a tensão é zero se eu tenho um curto-circuito, né? Então, eu repito o resto dos elementos, tá? E aqui, notem que o V0 é a tensão em cima desse resistor de 8 ohms com o circuito todo completo. Quando eu venho para cá, aqui não é mais V0, é só uma parcela dela, né? Então, eu vou chamar, por exemplo, de V0 linha. Posso chamar de VA, V1, enfim, como eu achar mais conveniente. Bom, aqui, notem que os resistores de 8 e de 3, eles estão em paralelo, né? E a tensão V0 linha, que é a tensão sobre o resistor de 8, é a mesma sobre o resistor de 3, que é a mesma sobre o equivalente. Então, eu posso reescrever, na verdade, esse circuito, né? Com esses dois elementos em paralelo aqui, que seria 8 paralelo com 3, né? Aqui continuaria sendo o V0 linha, aqui 3 ohms, desculpa, aqui 2 ohms e aqui 4 ohms. Corrente de 3 amperes para baixo. Bom, aqui, para encontrar a tensão V0 linha, eu vou precisar da corrente, né? E a corrente eu posso achar através do divisor de corrente, certo? Aqui, outra coisa, notem que a relação entre essa corrente e o V0 vai ser negativa. Por quê? Essa fonte de corrente, ela vai gerar uma corrente para baixo, né? Aqui é a corrente real nesse ramo. Quando ela chega aqui, ela vai se dividir uma parte para cá e uma parte para cá. É essa corrente aqui que a gente está interessado, tá? Vou chamar aqui até de zero. Então, essa corrente zero, ela, quando passa nesse resistor aqui, ela vai polarizar esse resistor com a polarização contrária do que está marcado aqui, ó. Ela vai entrar aqui, vai polarizar com mais onde entra, menos onde sai. Ou seja, o V0 linha, ele vai ser menos a resistência, né, vezes o I0, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui, o meu V0 linha, eu já sei que ele vai ser menos, né? Esse paralelo aqui de 8 com 3 vai dar 24, né? Sobre 11 ohms. Então, aqui eu vou ficar, V0 vai ser RI, o R é o 24 sobre 11, e o I vai ser o resultado do divisor de corrente, né? Quem é o I0 em função, né, da corrente total que está se dividindo? Vai ser o outro resistor, que é 4, dividido pela soma, né, desse resistor com esse, só que para divisão, a fonte enxerga esses dois como sendo um só. Então, aqui eu vou ter de somar os dois, né? 2 mais 24 sobre 11. Vezes a corrente que está se dividindo, que é 3. O menos eu já considerei aqui, tá? Então, resolvendo essas continhas aqui, né, eu vou chegar à expressão que o meu V0, ele vai ser menos 48 sobre 15, que isso vai dar menos 16,500 de volts. Então, essa é a minha primeira parcela para o V0. E considerando agora a fonte, né, de 12 volts, certo? Que é a fonte, né, de tensão, eu vou zerar agora a fonte de corrente. Então, como é que eu zero uma fonte de corrente? Eu preciso abrir essa fonte. Por quê? Porque se eu quero dizer que a corrente é zero, eu forço fisicamente a corrente ser zero quando eu abro, eu interrompo fisicamente a passagem dessa corrente, tá? Vou redesenhar aqui o restante do circuito e mantenho a fonte de 12 volts. Aqui 3 ohms, 8 ohms, 2 ohms e 4 ohms. Lembrando aqui de novo, né, ó, eu tenho uma outra parcela para V0, vou chamar agora de V0 duas linhas, certo? O V0, aqui da mesma forma, ó, eu posso reescrever esse circuito, né, considerando aqui o equivalente, porque aqui eu vou ter 6, né, 4 e 2 estão em série. Esse resistor de 6, ele tá em paralelo com o de 8. Então, esse V0 linha é a tensão sobre o de 8, e a tensão sobre o de 6 e a tensão em cima do equivalente, né? Então, eu posso redesenhar esse circuito, né,
de uma forma bem mais simples, né? Aqui eu vou ter 12 volts, aqui é o de 3, e esse daqui vai ser 4 mais 2, que é 6, paralelo com 8, né? Que isso aqui vai me dar 48 por 14, né? Vai ficar 24 sobre 7 ohms, tá? Então, é o valor aqui, lembrando que o V0' tá aqui em cima dele. Ou V0 duas linhas. Então, ó, eu organizando aqui, eu vou chegar à conclusão, né? Só com o divisor de tensão eu já acho a relação entre V0' duas linhas. E lembrando que a relação entre V0 duas linhas e a fonte de tensão é positiva. Por quê? Porque essa fonte de tensão, ela vai gerar uma corrente aqui pra cima. Então, essa corrente vai pra cima, quando ela vier pra cá, ó, vai polarizar exatamente com essa polarização. Ela vai entrar aqui no mais. Então, a relação é positiva mesmo. O V0 duas linhas, né, usando o divisor de tensão, vai ficar o resistor, onde eu quero achar a tensão, que é 24 sobre 7, dividido pela soma dos dois, né? Então, 24 sétimos mais 3, vezes a tensão que está se dividindo. Então, isso aqui, né, vai me dar 288 sobre 45, né, que é igual a 32 quintos de volts. Então, eu já achei aqui a minha tensão V0' e a minha tensão V0 duas linhas. Então, ó, a minha tensão total vai ser V0' mais V0 duas linhas, considerando os sinais, né? Eu preciso considerar os sinais. Então, o V0' é menos 16 quintos e o V0 duas linhas, 32 quintos, tá? Então, meu V0, né, vai ficar 16 quintos de volts, certo? Então, assim, a gente encontra o valor da tensão V0 através do teorema da superposição, né? Considerando a influência de cada fonte em separado, né? E juntando tudo no final, né? Então, é isso e até a próxima.